Olá a todas e todos, bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma pequena sériezinha em que o meu tema vão ser os logaritmos. Nesse vídeo, vou tratar do tema de aplicações de logaritmos e em outros vídeos eu vou contar a história dos logaritmos, de onde vieram, qual foi a importância ao longo da ciência dos logaritmos. É um tema fascinante. Logaritmos é um desses temas que aparece na educação desde o ensino médio. É um tema que os alunos normalmente têm uma certa dificuldade, não gostam muito de estudar logaritmos, ninguém fica muito feliz de estudar logaritmos. Sempre aparece essa pergunta, mas por que eu estou estudando logaritmos? Onde que eu vou usar logaritmos? Os alunos ficam um pouco indignados, é um desses temas de matemática que costumam gerar essa pergunta, mas onde que eu vou usar esse negócio, professor? Por que eu tenho que aprender isso? Principalmente se a pessoa não vai para a área de exatas, né? E é esse tema que eu vou tratar. E já deixa eu adiantar uma coisa, eu acho que no ensino brasileiro tem muita coisa que os alunos, né, aprendem de logaritmos que são meio inúteis mesmo, viu? Na vida, pouquíssimas pessoas vão precisar resolver uma equação logarítmica. Se eu fosse o senhor do universo e decidisse o programa escolar, eu não daria muita ênfase para aqueles exercícios cabeludos que tem uma equação logarítmica super cabulosa para ser resolvida. Eu não acho aquilo tão importante, não. O que eu vou contar agora eu acho importante. E já deixo eu então fazer um posicionamento quase que filosófico. Existem umas coisas em ciência que você pode não saber, sua vida vai ser normal. Mas se você souber, você tem uma leitura mais crítica dos fatos que estão envolvidos no nosso dia a dia. Você entende melhor uma notícia de jornal. Veja só, logaritmos eu vou usar como exemplo o problema da escala Richter, que mede a intensidade de terremotos. Se você não souber o que eu vou falar hoje, você consegue ler o jornal, saber que houve um terremoto grave num país e ver a notícia e ver o tamanho do estrago que ocorreu. Se você souber o que eu vou falar, você consegue entender com mais profundidade. Então é isso que eu chamo de um cidadão mais crítico. E um belo conjunto de conhecimentos desse tipo básicos, nas várias ciências, forma um cidadão que tem uma capacidade muito crítica para interpretar as coisas do mundo que vão chegando até ele. Eu acredito muito nisso como uma coisa de valor. E também, quando a gente está na educação básica, a estudar um pouquinho de cada coisa, como eu disse, não acha que certos exercícios escolares são relevantes. Acho que tem muito exercício escolar irrelevante. Mas eu acho que um conhecimento básico ajuda, inclusive, a orientar a escolha da pessoa. Quer dizer, alguém, quando é bem jovem, ser informado disso que eu vou contar, ele vai aprender um pouquinho, vai formar um raciocínio crítico, vai aprender a raciocinar e vai, eventualmente, conhecer, né, as opções que a vida oferece para ele. Tá? Bom, então, logaritmos. Eu vou fazer um vídeo só para discutir o que é logaritmo, né? Hoje eu estou mais focado na aplicação. Estou até imaginando que você consiga fazer uma pequena manipulação de logaritmo que eu vou fazer daqui a pouquinho. Onde que aparece logaritmo? Por exemplo, na química, né? A escala que fala de coisas serem ácidas ou básicas, o pH, é uma escala logarítmica. No brilho das estrelas, tem uma maneira de medir brilho das estrelas que tem uma escala logarítmica. Em ciência e tecnologia aparece muito função exponencial. Isso tem uma razão de ser, é que a função exponencial é importante no cálculo, porque a taxa de variação da função exponencial é proporcional ao próprio valor da função, então ela aparece muito em situações concretas, decaimento radioativo, crescimento populacional. A função exponencial aparece de maneira natural no mundo real. O logaritmo é a função inversa da exponencial. Então ele acaba aparecendo também em muitas situações de vida real. Eu vou botar minha ênfase na escala Richter. Escala Richter é uma escala para medir a intensidade de terremotos. Ela foi construída
na década de 30, quase 100 anos, cerca de 1930, por dois pesquisadores da Caltech. Caltech é a Universidade da Califórnia, né? Caltech, o Richter e o Gutenberg. Vou chamar de M a intensidade do terremoto. O que eles fizeram? Eles coletaram um monte de dados e foram fazendo alguns ajustes para criar uma escala que fosse uma escala legal. Eles tinham lá os números sobre o terremoto. Eles queriam chegar numa escala em que os números fossem simpáticos. Quando a gente vê uma notícia sobre um terremoto, o que o jornalista fala assim, foi um terremoto de intensidade 7, intensidade 6,5, um número bonitinho para a gente trabalhar de maneira tranquila. Era isso que eles queriam a partir dos dados que eles tinham coletado. Então é isso. Para chegar a uns numerinhos bonitinhos, eles pegaram uma maçaroca de dados que estavam sendo coletados e foram criar uma tabela. Quais eram os dados que eles acabaram privilegiando? A amplitude das ondas, medida em milímetros, no sismógrafo. Então isso é muito importante. Ninguém estava medindo a onda lá, estava medindo a onda no sismógrafo e importante ressaltar que essa estrutura era nos sismógrafos que se tinha na década de 30. Hoje os sismógrafos são diferentes, as escalas são diferentes, inclusive a própria escala Richter foi sofrendo alterações ao longo do tempo. E existem outras variantes da escala Richter. Então, isso aqui é medido no sismógrafo. E o ΔT é o tempo entre o início do trem de ondas do terremoto, né, que o terremoto faz a coisa tremer, e a chegada das ondas secundárias, né, que daí já está passando o fenômeno. E eles usam o logaritmo de base 10, nem precisa escrever base 10, né, vocês sabem. Se tiver só log sem dizer qual é a base, é porque a base é 10. Desses números, do A, que é a amplitude, o ΔT elevado ao cubo, dividido por 1,62. Como eu disse, esse ajuste aqui foi para que esses números dessem números inteiros bonitinhos. Então, aqui eu pus uma tabelinha das consequências, eu já falo dela. Então, quando você tem um terremoto, é assim que os geólogos, os cientistas, os engenheiros, dizem que foi um terremoto com magnitude 7, 5 na escala Richter, fazendo essa conta. E é um logaritmo. O que causa destruição é a energia dissipada. É interessante pensar nisso, né? O terremoto teve uma magnitude, mas o que derrubou o prédio? Foi a energia. O movimento das placas tectônicas que movimentam a terra, que faz o chão se mexer, tem uma enorme quantidade de energia sendo liberada. Essa energia chega nos prédios, ela se transforma em instabilidade nos prédios e derruba um prédio. Então, o que importa é a quantidade de energia que aquele terremoto libera. É a energia que vai pegar uma estrutura que tem uma enorme energia potencial, né, que é o prédio parado, e jogar aquilo no chão. Muito bem. A energia liberada é o A dali elevado a 3 meios. Tá? Se você não souber nada disso, você vai continuar lendo o jornal e sabendo que teve um terremoto na escala de valor 6, 7, e você vai saber que ele foi grande ou não. Deixa eu te mostrar, vou fazer uma continha aqui. Como para a energia o importante é o A, eu vou fazer a seguinte conta. O que acontece quando eu passo de um terremoto de uma unidade, de um terremoto de uma certa magnitude, para um terremoto de uma unidade a mais na magnitude? Então, a primeira continha que eu vou fazer é essa daqui, olha, continha de logaritmo. Eu agora de pouco falei, né, que se você sabe isso, você pode fazer uma leitura crítica. Ninguém vai ficar todos os dias, quando tem notícia de terremoto, resolvendo a equação que eu estou resolvendo agora. Mas vê-la uma vez na vida e falar, eu entendi, eu vi como é que o professor lá fez e eu entendi. Daqui sai
que o A ΔT ao cubo sobre 1,62 é igual a 10 elevado a m. E como para calcular a energia eu preciso do A, eu vou isolar o A. O A é igual a 10 elevado a m vezes 1,62 dividido pelo ΔT ao cubo. Tá? Eu usei a definição de logaritmo aqui, né? Se o m é log disso na base 10, é porque isso é 10 elevado ao m. E isso eu vou fazer um vídeo só para discutir logaritmo. Agora eu vou introduzir uma notaçãozinha aqui só para auxiliar. Olha que bonitinho. Eu vou chamar de AM mais 1. AM mais 1 significando o seguinte, que a escala do Richter aumentou uma unidade. Tá? Talvez vou pôr como índice. Fica mais usual a gente pôr essas coisas como índice, não como expoente. Expoente acaba confundindo. Então, a amplitude de um terremoto na escala M mais 1 é 10 elevado a M mais 1, 1,62 a terceira. Tá? 10 elevado a M mais 1, 1,62, ΔT a terceira. Ora, mas propriedade da potência, 10 elevado a m mais 1 é 10 elevado a m vezes 10. Então, isso aqui é 10 vezes 10 elevado a m, 1,62, ΔT a terceira. Ou seja, a fórmula que eu queria mesmo é essa daqui. Olha que interessante. O A, m mais 1, é 10 vezes o A, m. Porque isso aqui é o AM. Isso aqui é a amplitude do terremoto de magnitude M, e isso é terremoto de magnitude M mais 1. Ou seja, a amplitude multiplica por 10 quando aumenta uma unidade na escala. Então, por que é logarítmico? Quando a gente, o terremoto passa de escala 6 para 7, a amplitude multiplicou por 10. E se ele depois passa de 7 para 8, a amplitude multiplica por 10 de novo. E duas multiplicações por 10 é multiplicar por 100. Então, olha que tem um efeito, como que o aumentar na escala Richter aumenta muito o impacto. Aumentar de 5 para 6 tem um efeito, de 6 para 7 tem um efeito, e esse de 5 para 7 não é a soma dos efeitos, é o produto dos efeitos. Isso faz com que a escala, a destruição seja muito grande. Voltando aqui na energia, o que eu queria mesmo mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu usei a definição de logaritmo, agora eu volto aqui para a energia. E o que eu queria mostrar era o seguinte. Então, a energia do terremoto de escala M mais 1 é a amplitude elevada a 3 meios. Mas isso é 10 vezes a amplitude. A amplitude multiplica por 10, elevado a 3 meios. 10 elevado a 3 meios, amplitude elevada a 3 meios. Então, finalmente, em termos de energia, olha qual que é a conclusão, e que é uma conclusão dramática. A energia liberada pelo terremoto de escala M mais 1 é 10 elevado a 3 meios. Sabe quanto que é 10 elevado a 3 meios? Isso aqui é maior do que 1. É 31,6 vezes a energia do terremoto de escala M. Então, quando a gente compara dois terremotos com diferença de uma unidade na escala Richter, o poder destrutivo daquele que é uma unidade maior é 31 vezes o poder destrutivo do outro, porque a energia liberada é 31 vezes. Então, isso causa um impacto muito grande. Subir na escala Richter uma unidade de cada vez é absolutamente destrutivo. Então, e é isso que eu digo que é interessante você ver isso uma vez na vida, compreender.
Então, para terminar, deixa eu mostrar para vocês o que acontece, quais os estragos. E o que é interessante dessa tabela é observar como que aumentar de 1 em 1 vai aumentando muito o impacto. Embora a tabela original está aqui uma coisa de 1 a 10, e parece que, de 1 a 10, 5 é metade de 10. Não, o estrago do 5 não é metade do estrago do 10, é muito menos. O estrago do 10 é muito, muito mais do que o estrago do 5. Então, mais ou menos o seguinte, números pequenos, ninguém nem percebe o terremoto. Está ocorrendo em muitos lugares o tempo inteiro, ninguém nem percebe. O sismógrafo marca, mas as pessoas não se dão conta. Entre 3 e 4 as pessoas percebem aquele tremorzinho, mas não causa nenhum dano. E de 4 a 5 causa danos domésticos. Então pode quebrar uma janela, estourar um vidro, um móvel pode tombar, um vaso cai da parede onde ele está. Pequenos danos domésticos ocorrem. De 5 a 6, já prédio sem estrutura. Prédio sem estrutura é uma construção simples, que não tem uma estrutura, não tem coluna, tem uma parede, mas sem nenhuma grande estrutura civil para garantir o prédio. Então, prédios sem estrutura, construções muito simples, podem cair. De 6 a 7, um prédio normal pode cair. Olha só, aumentou uma unidade, mas você multiplicou por 30 a energia dissipada. E aí cai um prédio normal, o que já é uma coisa gravíssima, né? De 7 a 8 dá danos sérios regionais, toda uma região fica altamente afetada. De 8 a 9, uma cidade inteira pode ser destruída. Você pode ter um dano assim que pegue toda uma grande área, com muitas pessoas, né? Uma cidade. Entre 9 e 10 pode mudar a topografia da região, causar uma reviravolta na topografia, e aí mudar o curso de um rio, aparecer uma pequena elevação, coisas assim do tipo mudar, né, uma pequena depressão que tinha, o morro tomba e cobre e já não tem mais aquele fundo de vale. Você pode ter mudanças na topografia da região. E acima de 10 ninguém sabe porque nunca aconteceu. Ou, se aconteceu, ninguém estava lá para medir. Foi antes de 1930. Isso foi uma piada, né? Então, conhecer isso que eu acabei de falar é uma das coisas que eu acho super importantes no conhecimento da ciência. Ajuda a gente a se tornar mais crítico, uma capacidade interpretativa melhor daquilo que acontece ao nosso redor. Legal?